E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui em Portugal, na Póvoa de Varzim. Parece que tá sol, né? De fato está sol, mas tá frio. Tá bem frio aqui, tanto que eu tô até de casaco. Vou caminhar um pouco e mostrar pra vocês aqui a paisagem. É a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo, tá? A primeira vez acabou que a memória do celular acabou. Eu tava indo bem aqui, falei de várias coisas, espero me lembrar de tudo aqui, porque dessa vez eu não tenho minhas notas aqui, né? Mas vamos lá, eu tenho 3 considerações aqui para esse vídeo, né, em resposta ao título. Muitas pessoas questionam, né, Rafael, se você fala mal do socialismo e da esquerda, por que você vai para Portugal, que é um país bem socialista e de esquerda? Né? E as 3 considerações que eu tenho que fazer aqui. Tá? Eu já falei disso nesse ano mesmo, 2022, lá em Sintra, aqui em Portugal, já falei disso, mas esse assunto não acaba, né? 3 considerações aqui. Consideração 1 para o imigrante tradicional, consideração 2 para o imigrante não tradicional, que é o meu caso, e consideração número 3, né, a gente vai falar aí da falácia do falso equivalente, né? Você não pode achar que esquerda é tudo a mesma coisa. Você tem que saber que há lugares onde há uma alternância de poder. O governo que está lá pelos próximos anos pode ser de esquerda, mas antes havia um de direita. Na próxima eleição pode ter um governo de direita mais uma vez. E há essa alternância de poder. Só que lá tem uma base, como no Reino Unido, por exemplo, uma base assim de um lugar que cresceu economicamente graças a uma liberdade econômica maior. E essa base que você deve considerar, e não aquela parte que está lá em cima, né, a alternância de poder. Né? Então isso que você deve considerar. E também, claro, nem todo lugar de esquerda é a mesma coisa, não dá para confundir aí a esquerda maluca da América Latina com a social-democracia europeia, né? Por exemplo, em 2017, uma pessoa que fugiu da Venezuela rumo ao Brasil ou a Portugal, ela saiu de uma esquerda para outra esquerda. Só que da Venezuela para o Brasil já houve uma melhora. E se ela saísse de novo do Brasil para Portugal, ainda assim havia uma melhora, apesar dela ter passado só por governos de esquerda na época. Então não é tudo a mesma coisa, tá? E pode fazer sentido você fazer essa mudança, principalmente no caso de um imigrante tradicional. Vamos começar com esse grupo aí. Tentar me lembrar do que eu já falei aqui. Infelizmente eu não anotei nada aqui, né? Então, o que é um imigrante tradicional? A maioria, tá? A pessoa que chega aqui em Portugal, ou vai para Flórida, ou para Austrália e tem que trabalhar naquele restaurante ali, ou naquela fábrica lá do outro lado, ou vai entregar comida, ou vai ser Uber, ou mesmo a pessoa que já tem uma formação, que já tem uma mão de obra qualificada, né? Um engenheiro, o profissional de TI, vai ganhar um pouco mais, só que ainda assim vai ter que ser um funcionário. Esse é o imigrante tradicional. Respirar um pouco, né? Tava caminhando aqui, caminhar na areia cansa. Cansa mais quando eu faço exercício ali. Mas então, para o imigrante tradicional, essas políticas socialistas, né, esquerda, podem ajudar um pouquinho e atrapalhar ao mesmo tempo. Eu vou explicar como. É mais fácil você entrar num país que tem medidas mais socialistas. A barreira de entrada é menor. Num lugar mais capitalista, como a Austrália, como a Flórida, né, a Texas, é mais difícil. Você ganha mais, só que é mais difícil você entrar. Então, qual que é as consequências dessa vantagem que Portugal tem? Portugal facilita demais para brasileiro. Tanto que isso aumenta a oferta de mão de obra, consequentemente os salários aqui ficam achatados para os portugueses, para os imigrantes. E não só isso, essa oferta de mão de obra quer dizer o quê? Tem mais pessoas no mercado e o número de casas, né? Você consegue aqui, ó, em poucas semanas chegam aí vários aviões lotados de imigrantes. Só que para você construir novas moradias, isso leva anos. Ou seja, a demanda por moradia vai aumentar e o preço também vai aumentar. Aumentou a demanda, aumentou o preço. Ou seja, o custo de vida vai aumentar, mais pessoas procurando, o custo de vida aumenta devido, né, a aluguéis mais caros, ao mesmo tempo que o salário cai. Então você vê que, por um lado, o governo socialista facilitou, fronteiras abertas, venham para cá, amamos imigrantes. Só que, consequentemente, o salário do cidadão vai cair, do imigrante também, e vai ficar bem mais caro para você alugar uma casa.
Então aí, há vantagens e desvantagens. É muito interessante você poder tentar, ter essa facilidade, mas entenda, nada é de graça, tudo vem com consequências. Então essa é uma consideração aí, né, para o imigrante tradicional. Agora, se você vai para um lugar como onde eu já morei, por exemplo, Austrália, Canadá, é mais difícil. Eu sei que esses países deram uma guinada para o lado escuro da força recentemente, mas como eu disse, Canadá e Austrália ainda assim cresceram, prosperaram, enriqueceram graças ao livre mercado. E se você vê no índice da facilidade de fazer negócios ou no índice da Heritage Foundation, liberdade econômica, esses países até 2019 estavam no topo. Certo? Mesmo que eles queiram fazer todo o esforço que fizeram nos últimos 3 anos para destruir tudo, isso ainda vai demorar. Porque esses países prosperaram graças ao livre mercado, liberdade econômica, capitalismo, chame do que quiser, mas é isso. Consequentemente, é mais difícil de você entrar, mais difícil de você ficar na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá. Só que, se você consegue se estabelecer lá e trabalhar, seu salário é muito mais alto. Então, assim, o governo dificulta por um lado, dificulta a sua entrada, mas uma vez que você está lá, você tem chance de ganhar muito mais como um imigrante tradicional. Então aí fica a seu critério, né? Você prefere, né, um país mais socialista que te ajuda a entrar, mas te dificulta, né, a se estabelecer no país, ou um país mais capitalista que vai dificultar, vai criar barreiras de entrada para você chegar lá, mas se você conseguir, você vai conseguir prosperar. Vai conseguir ganhar bem naquele país ou naquele estado. Aí fica a seu critério decidir. Agora, se for um imigrante tradicional, uma pessoa que depende de subsídio, de assistência, de socialismo, e ao mesmo tempo essa pessoa critica o socialismo e corre para os seus braços, aí sim seria uma hipocrisia. Aí sim você poderia comentar e dizer, olha, o fulano falou mal do socialismo e tal, e ele está lá recebendo auxílio ou alguma coisa tipicamente socialista, né? Aí seria uma hipocrisia, seria igual o socialista de iPhone, né? O cara que fala mal do capitalismo, mas não consegue viver sem ele. Seria uma hipocrisia, sim. Mas agora, e para o imigrante não tradicional, né? Como o meu caso. Eu sou nômade digital, né? Para quem não me conhece, eu já passei por 40 países. Eu ganho dinheiro online, então meu dinheiro vem de fora, eu não preciso ganhar dinheiro aqui. A economia de Portugal pode estar muito bem ou muito mal, isso é muito triste para quem depende dela, mas para mim isso não faz tanta diferença. Tendo emprego ou não, consigo ter meus ganhos aqui. E digo humildemente que sim, eu posso aqui, se eu precisar gastar 3.000 euros por mês, 4, 5, não tem problema, eu tenho essa grana. Posso gastar isso. E eu até prefiro gastar 3.000 euros em Portugal, no sul de Portugal, na Ilha da Madeira, e ter uma qualidade de vida que eu precisaria de 5.000 euros ou mais para ter o equivalente na Suíça ou na Austrália. Então assim, poderia sim, mas eu ainda prefiro, se eu puder, gastar menos, né, e ainda ter um clima melhor, ter um pouco de sol no inverno, né, por que não? Então para essas pessoas, né, o imigrante não tradicional, a pessoa que é nômade digital, ou o aposentado que tem uma renda um pouco mais alta, muitas vezes a economia socialista, ela pode, indiretamente, de uma perspectiva egoísta, pode até ajudar. Por quê? O socialismo, como eu disse, ele atrasa a economia. Uma economia atrasada, também, consequentemente, você vai ter um custo de vida menor. Isso é péssimo para quem precisa trabalhar aqui. Mas pode ser bom para o turista, para o nômade digital, para o aposentado, para o investidor. Essas pessoas vão desfrutar de um custo de vida mais baixo do que elas teriam num país capitalista como a própria Dinamarca. Muitos acham que não, mas os países nórdicos têm uma economia extremamente livre. A Dinamarca está mais bem colocada que os Estados Unidos no índice da facilidade de fazer negócio. E lá você teria também mais dificuldade, um custo de vida maior em lugares como Austrália, Canadá, Estados Unidos. Então, dessa perspectiva, né, um país com uma economia mais atrasada, muitas vezes causado pelo socialismo, pode até né, ajudar aí o turista, o nômade digital, o aposentado, o investidor que vem com grana de fora do país. Né? Então isso que você deve considerar. Né? Então esse papo assim de estar num país socialista e tal não se aplica tanto para o imigrante não tradicional, porque essa pessoa ela está fisicamente no país, mas ela não depende da economia do país. Né? Então isso que deve ser considerado. E agora, que considerações, né, finais, o que eu falei no início, né, eu volto agora.
não cair na falácia do falso equivalente, pessoal. Não vai achando que agora, né, o ladrão de 9 dedos, se bem que eu não vou nem especular aqui, mas essa história ainda não acabou, né? Mas vamos supor que o ladrão de 9 dedos de fato consiga subir a rampa, né? Ok, ele tem medidas horríveis a serem implementadas. O Brasil vai esquerdar demais, né? Não só a economia, que vai rumo a uma argentinização, mas também eles têm medidas de censura, medidas autoritárias a serem implementadas. Ou seja, vai ter uma censura parecida com a da China, uma economia parecida com a da Argentina, rumo a uma economia parecida com a da Venezuela. Então, assim, vai ser um Brasil horrível para se viver. E aí, para isso, você vem para Portugal para fugir disso. É esquerda com esquerda. Não caia na falácia do falso equivalente. Sim, esquerda, mas é igual em 2014 você escolher entre, como foi sempre no Brasil, né, PSDB ou PT. Cara, você tem esquerdinha e tem esquerdão. Você tem centro-esquerda e tem extrema-esquerda. Você tem a social-democracia na Europa com a esquerda maluca revolucionária da América Latina. É tudo esquerda, é tudo a mesma coisa. Não, não é tudo a mesma coisa. O pessoal de esquerda tem que entender isso e o pessoal de direita também tem que entender isso. Não é a mesma coisa, né? Não caia nessa falsa equivalência. Bem, eu já passei aqui a mensagem desse vídeo. E agora, pessoal, e falando aí nessa coisa de viver em outros países, eu tenho aqui para sugerir para vocês, né? Aqui o curso Vida Sem Impostos está fazendo um sucesso. Viver sem impostos legalmente, colocar sua residência fiscal no Canadá ou no Uruguai, e legalmente você consegue fugir das canetadas implacáveis aí de políticos inescrupulosos. Não só no Brasil, mas na Europa também, né? Isso está ficando cada vez pior aí no mundo. Então, proteja a sua vida, proteja a sua família, proteja seu patrimônio e conheça aí o curso Vida Sem Impostos, legalmente. Então é isso, pessoal. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo e vou deixá-los também com 2 vídeos relacionados. É só clicar e assistir e nos vemos no próximo vídeo.